pessoal, eu sou a Nilza Maria Bojiquian, apresentando aqui mais um número do nosso programa Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E esse vídeo traz a parte 2 da nossa conversa com o professor Rafael Iores, da Universidade de Denver e do INCT. Nesse vídeo, nós vamos continuar falando do cenário político para as eleições legislativas de novembro de 2022 nos Estados Unidos. E agora, a gente vai para... seria a terceira questão, né, que a gente já conversou sobre duas questões no vídeo anterior, né, que foi sobre a pandemia e sobre a reconstrução da economia, né, temas muito caros ao governo Biden, eram prioridade da sua agenda, e entra agora uma nova questão, um novo tema que também era prioridade, né, no governo Biden, foi apresentado como prioridade. Eu estou me referindo ao combate ao racismo, né? Então, Rafael, a gente fechou lá na nossa conversa anterior falando bastante sobre essa situação paradoxal, né, nos Estados Unidos, em que se tem mais emprego do que oferta de mão de obra, né, de disponibilidade de empregados, né, e de trabalhadores. E aí, como você colocou lá, você já chegou a pensar que a economia, né, numa situação de estabilidade plena, teria dado espaço para essa agenda cultural, para essas outras questões que, de fato, incomodam, né, e que polarizam a sociedade, que tem se mostrado, isso é uma tendência mundial, mas nos Estados Unidos também isso tem sido muito forte, principalmente com a ascensão do ex-presidente Donald Trump no poder. Isso realmente deixou marcas muito profundas, né, enraizou de tal maneira que isso está refletindo agora de novo nessas eleições que vêm aí em 2024, né, isso é um receio muito grande dos democratas, e não só dos democratas, né, dos independentes. Você disse lá no vídeo anterior, os republicanos trumpistas, eles são muito convictos, eles estão muito realmente decididos em relação a isso, mas os outros se incomodam, tem republicanos que se incomodam, sim, com essa possível volta, né, do Trump. Mas a gente não vai falar da volta do Trump aqui, não. Então, voltando nessa questão econômica, tende sim a ser um tremendo de um problema para o governo Biden, né, e para os democratas em geral. E agora aqui, então, falando dessa outra pauta da agenda do governo Biden, que figurou entre as suas promessas, né, combate ao racismo, os eleitores com visões muito progressistas sobre raça, imigração e mesmo política econômica, né, então estou falando dos progressistas, da ala bem à esquerda, né, bem à esquerda do Partido Democrata. Essa ala representa 12% só dos democratas, então não é muita coisa, mas eles são muito vocais, né? Eles são muito engajados. E tem uma pesquisa de tipologia política que foi feita pelo Pew Research Center, né? Que mostrando isso, né? Esse nível de engajamento, esse nível de poder, de potência de vocalizar, né, as suas demandas, vocalizar as suas pautas, né? E a consciência do racismo sistêmico é um poderoso princípio organizador no âmbito desse grupo. A grande maioria desse grupo concorda que os brancos se beneficiam muito das vantagens que os negros não possuem, mais do que qualquer outro grupo de tendência democrata, né? Então, isso é uma marca muito desse grupo. Agora, apesar do quanto esse grupo seja vocal, engajado, essa pauta, né, mobilizam muito rapidamente, de uma forma que penetra uma boa parcela da sociedade. Essa pauta parece que tem sido silenciada e até certo ponto, às vezes até a gente já percebe alguns democratas se expressando no sentido contrário. A gente pode ver isso com as revisões de posições de alguns democratas sobre, por exemplo, a teoria crítica racial, né? Eu não sei se eu traduzi de forma correta, é CRT, né? Que é a sigla em inglês. Ou seja, a gente está falando daquela pauta de ensino relativo ao racismo nas salas de aula, né? E sobre... tem também outras pautas, né? Então, o financiamento das forças policiais entraria aqui, mas em especial esse currículo, essa coisa que você falou lá no nosso vídeo anterior, né? Que foi permitido que os técnicos possam rezar, orar com os seus treinandos ali, né, com os seus alunos,
Mas, enfim, então a gente está vendo que isso, ao mesmo tempo que tem isso, a gente está vendo que não pode ser ensinado sobre como é que foi a história, como se desenvolveu a história, né? A história dos negros nos Estados Unidos. E os republicanos, especialmente os trumpistas, com ajuda, aquela ajuda providencial, né, da Fox News, a gente estava conversando sobre isso aqui no nosso intervalo, né? Eles atacaram, até dizer chega, essas grades curriculares contendo essa discussão sobre racismo nas escolas, né? O resultado é que os conselhos escolares e as legislaturas de alguns estados, né? Eu me lembro do Tennessee, mas você pode, talvez você lembre, você tem aí outros dados de outros estados que começaram a proibir esse currículo. Então, eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre a performance do governo Biden em relação a essa agenda, reivindicada principalmente pela ala mais à esquerda, né, dos democratas, e se os democratas, de fato, têm moderado o discurso para conter a derrota na configuração das duas casas congressuais aí, né, em 2022, que vão ser decididas agora em 2022, e, é claro, para garantir a competitividade deles nos governos estaduais nas municipalidades, conforme você já trouxe aqui para a gente. Olá, Neuza, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Continuamos a nossa conversa, então. Olha, dizer que a história dos Estados Unidos, ela sempre foi uma história de racismo, enfim, deveria ser lugar comum, né? É uma sociedade, assim como a brasileira, óbvio, assim como várias sociedades do mundo, né? Ela é definida, né? É passada ao longo da sua toda a história pelo racismo. É isso que se chama, né, o termo é racismo estrutural, ou seja, é algo que está disseminado, né, na sociedade, é encontrado, né, por todas as esferas da sociedade, esfera econômica, também cultural, simbólica, né, tudo mais. E então é óbvio que é uma história definida por isso, né, uma história de genocídio, assim como a história da América Latina, do Brasil, né, genocídio das populações nativas originárias, assim como também o genocídio, né, das populações trazidas como escravas, né, do continente africano ao longo aí de séculos. Interessantemente, eu acho que isso, claro, faz parte da história norte-americana, não só do ponto de vista, digamos assim, empírico, factual, como a narrativa sobre isso, né? Tem pautado politicamente, especialmente nos últimos 60, 70 anos, né? Isso também, desde o processo institucional de descriminalizar, por exemplo, lá no governo Truman já, né, partes das Forças Armadas poderiam ter integradas, né, porque, digamos, na Segunda Guerra existia o Batalhão Negro e os batalhões brancos, né, não eram misturados. Então já começou a dessegregar as Forças Armadas lá no início dos anos 50 e passando, claro, pela toda a fantástica, né, campanha dos direitos civis dos anos 50, 60. Então, isso se tornou muito mais um tema da pauta política. E os republicanos, a partir do final da década de 60, com a eleição de Nixon, em 68, foram muito eficientes, né, em usar isso como uma estratégia de manter cativo o eleitorado, né, fundamentalmente branco, e fundamentalmente conservador e religioso, e, por que não, racista, ou pelo menos grande parte dele racista, né, de utilizar isso como um instrumento político. Então, digamos assim, nos últimos 50 anos, isso tem sido muito importante no debate político. Claro que muitas vezes, especialmente ao longo dos últimos 30, 20 anos, bom, até o trumpismo, com o trumpismo se exacerbou muito mais, se explicitou, né, e se verbalizou de maneira muito mais aberta isso. Mas até o trumpismo, muitas vezes era feito por códigos, né, não era uma coisa assim tão clara, mas no fundo se tratava, né, de questões onde você conseguia polarizar ou dividir o eleitorado, ativando um eleitorado mais racista, por exemplo, né, essa coisa do financiamento das polícias, né, era uma maneira né, de conter os guetos, né, que tendem a ser nas grandes cidades muito afro-americanos ou outras partes das cidades também hispanas, quer dizer, as minorias raciais não só africana ou afro-americana, mas também outras, mas fundamentalmente, lembrando, o direito civil foi uma pauta fundamentalmente capitaneada pelos afro-americanos. Então, muito disso é ligado a essa comunidade, embora temos que lembrar que o racismo, especialmente estrutural, ele passa por outras comunidades também, né, que ainda são ditas minorias, embora também a sociedade demograficamente está evoluindo e dependendo da parte do país já é muito mais complexa que isso. Mas o Trump, o primeiro discurso de campanha do Trump foi demonizar o imigrante hispano, né, mexicano. Então, quer dizer, você começa a ativar isso em outras áreas. Mas então o racismo sempre tem sido muito utilizado nesse debate político. E agora também. Interessante a Fox News. Alguns anos atrás, a Fox News estava numa campanha
de certa maneira, era uma maneira velada, né, antes do trumpismo, de ser anti-islâmica, né, porque diziam que existia uma guerra contra o Natal, existia uma guerra contra o cristianismo, né, essa era a pauta do momento. E isso ativou muito, lembremos, a política aqui, existe essa expressão, né, toda política é local, e fundamentalmente aqui, dispensando na política distrital, né, ela é muito local. Então, você consegue, de fato, utilizar e ativar eleitorados chaves em lugares chaves para, né, para resultados eleitorais. Isso funciona muito bem para os republicanos. Os republicanos, se eles têm mais ou menos 40% do eleitorado, eles sempre têm uma super representação nas instituições políticas, no Senado, na Câmara, nas Assembleias Legislativas, né? Eles são muito eficientes nisso, têm sido muito eficientes nisso. Inclusive, essa maneira de reativar sempre esses temas. Isso tem passado muito nos últimos anos, e juntou com a pandemia, para pegar um pouco o tema lá da conversa anterior, né? Nos distritos escolares. Né, a questão de dividir os distritos escolares aqui em relação à máscara ou não, né, ter a máscara obrigatória ou não nas escolas. Uma coisa que a gente conversou, essa coisa de delegar para os distritos escolares, que são jurisdições muito específicas, né? As escolas não são administradas aqui pelo governo estadual, que é uma coisa diferente do Brasil, né? São distritos escolares, onde você tem uma eleição para um conselho, onde se torna chave muito importante para ativar aquele distrito político, distrito eleitoral para a Câmara ou para Assembleias Legislativas, né, de cada estado, de você politizar a questão da política desses conselhos escolares. Então, a questão da máscara já tinha sido ativada durante a pandemia. Interessantemente, eu estava me lembrando aqui, te ouvindo, tem um distrito escolar aqui vizinho, não é onde eu moro, mas vizinho aqui, alguns quilômetros daqui, que é muito conservador, e há uns anos atrás, eles proibiram, porque elegeram uma composição muito conservadora nesse distrito, vizinho aqui de Denver, uma composição tão conservadora que eles proibiram que se usassem livros que falassem de direitos civis, falassem a escravidão no currículo escolar de história. Imagina, né? Agora, mesmo no distrito onde os meus filhos estudam, que é considerado um distrito mais progressista, eu estava olhando o livro de história da minha filha no passado, eu fiquei muito chateado. Lidava essas questões raciais de uma maneira muito sugarcoating, né? Como se a questão racial fosse, de fato, essa narrativa muito conservadora, estilos de vida diferentes, os estados não escravocratas e os estados escravocratas. Não entrava no cerne da questão do que de fato era a escravidão, né? E é isso, sabendo disso, que acadêmicos, fundamentalmente, né, da área de formação de academia, no sentido de pós-graduação, especialmente nas escolas de direito, já há muito tempo, têm tentado discutir essas questões e fazer uma crítica aos livros escolares, né, que tendem a não lidar disso muito bem, e já houve um avanço muito grande nisso nos últimos anos. Isso quer dizer, para voltar, embora os progressistas no Partido Democrata representem um percentual aí por volta de 10%, 15%, a minha impressão, não baseada em dados, teria que olhar o que o Pew Research Center poderia dizer isso, né? Eu acho assim, minha percepção mais difusa é que a sociedade, de uma maneira mais ampla, de novo, difusa, não muito consolidada, existe uma aceitação, não do termo racismo estrutural, mas existe uma aceitação de que, olha, é importante falar sobre essas questões nas escolas, é importante que os livros escolares contem a história de uma maneira mais completa. Eu acho que isso a gente estávamos caminhando para isso. Não pegando a grande parte do eleitorado mais conservador, mas, digamos assim, talvez próximo à metade da população americana estava aberta, né, a repensar essas coisas de uma maneira um pouco mais esclarecida. Aí que os republicanos são muito espertos. Eles ativam a coisa de uma maneira, né, que vão dizer, olha, o que os democratas querem fazer é essa questão de introjetar nos livros escolares, que nunca foi tentado, né, uma narrativa que culpabiliza os brancos, inclusive os brancos de hoje em dia. Então, o meu filho branco tem que se sentir culpado porque tem a menininha, a coleguinha que é afro-americana, né, de que o que aconteceu com os antepassados dela. Isso é um absurdo. Isso para dizer o seguinte, embora você tinha uma aceitação crescente nos últimos tempos, embora a polarização política e cultural e ideológica da sociedade se aprofundou nos últimos anos, mas, digamos assim, na virada do século, acho que existia uma abertura maior, né, para tratar disso de uma maneira... Mesmo Bush, né, o presidente Bush, super conservador, super militarista, super imperialista, tentava se aproximar dos latinos, falava umas palavrinhas de espanhol, né? Existia um pouco essa percepção de que a sociedade está mudando, está tornando mais demograficamente complexa e diversa, né? Agora, então, o quê? Eles conseguem ativar muito essa questão de que a solução para isso, embora talvez um eleitorado seja mais aberto, de que a gente possa e deva conversar sobre isso de uma maneira mais inclusiva, a solução eu não aceito. E ao fazer isso, né, porque eles dizem que vão doutrinar e vão culpabilizar os brancos, uma classe média
né, o que eles chamam aqui da soccer mom, né? Ou seja, a mãe moderada do subúrbio, branca, que acha, não, realmente precisamos estudar a escravidão, mas eu não aceito que vão fazer o meu filho se sentir culpado. Aí, essa narrativa consegue ativar muito bem esse eleitorado, que pode ser decisivo, especialmente em alguns distritos chaves, em alguns conselhos escolares chaves, onde eles conseguem politizar isso muito bem. E é essa situação que eles colocam hoje em dia. Nesse verão não se falou tanto sobre isso, digamos assim, no último mês, 2 meses, do que no início do ano, na primavera, aqui, abril, maio, que eu acho que aí a inflação, outras questões estão se avolumando mais em relação ao cenário político geral. Mas, de novo, a política aqui é local, então, em alguns distritos escolares, alguns estados chaves, inclusive para a eleição de senadores, alguns estados, né, uma parte do Senado também vai ir ao voto agora. Isso pode ser decisivo com certeza. Então, de novo, os republicanos são muito eficientes nisso. A Fox News, claro, é um grande instrumento disso, mas não é só. É muito mais uma questão assim de que a Fox News ela dá a pauta, e isso se repercute nas rádios AM locais conservadoras, nos pastores conservadores, né? E aí a coisa se dissemina muito bem. De novo, é uma questão estrutural, né? Não só o racismo estrutural, mas uma questão estrutural do ponto de vista, digamos assim, mais sociológico aqui da sociedade americana. E é uma questão que vai continuar existindo, né? Parecia que, por um lado, lembremos, elegemos um afro-americano, né, o Obama, né, a sociedade estava indo naquela direção e houve uma reação muito forte com isso, né? Que foi utilizada por razões políticas, eleitoreiras do Partido Republicano, mas também expressa, claro, uma parcela da população que ainda tem sérios problemas ao lidar com isso, né? De novo, você tem essa questão de como você usa isso eleitoralmente, e eu acho que os republicanos são muito mais eficientes nisso, até porque eles têm um eleitorado muito mais coeso, né? O Partido Democrata tende a ser muito mais uma grande, eles chamam aqui de tenda, né? Onde tem vários setores, você tem aí democratas muito progressistas, né? Mulheres não brancas, né? Ocasio-Cortez, entre outras, né? Que querem muito isso, e o Bernie Sanders, de uma maneira, né? Não é oficialmente democrata, mas de fato acaba sendo. E você tem democratas extremamente conservadores, não só em relação à economia, que nem o Manchin, nessa questão das indústrias petroleiras do estado dele, o West Virginia, lá, o Virgínia Ocidental, né, no Senado, mas também culturalmente conservador. Tem democratas que não são a favor do aborto, por exemplo. Não é tão linear assim a coisa, né? Então, são temas que ainda vão continuar impactando muito o cenário político, porque expressam, de fato, diferenças sociológicas e estruturais da sociedade como um todo. Bom, então vamos aqui avançar aqui para o segundo tema aqui nosso hoje da conversa de hoje. E aí é a nossa última parte, né, do vídeo passado e desse vídeo de agora. E eu proponho aqui a gente falar então da política ambiental do governo Biden, né? E aí eu acho assim que todos que acompanharam o Biden desde a campanha eleitoral lembram da agenda ambiental ambiciosa do Biden, né? Até levando em conta, né? Assim, incorporando essa agenda dos progressistas, né? Dessa ala mais progressista do Partido Democrata. E aí, só para ilustrar aqui o escopo do plano lá do Biden, né? Aquele Build Back Better, né? Reconstrua melhor, né? Ou faça de novo e faça melhor, né? Que é a proposta legislativa que tem a marca, né? Ele quis imprimir a marca dele, ele imprimiu a marca nesse pacote. E aí, esse pacote, para além de bancar os novos programas de bem-estar social, seria usado para mitigar as mudanças climáticas, né? Esse pacote seria financiado, né? Esses gastos seriam financiados, em parte, com os impostos mais altos sobre os indivíduos muito ricos, né? Ricos dos Estados Unidos, que ganham, acho que acima de $400 mil por ano, né? Acho que tinha um plano assim de cobrar impostos dessa classe, desse extrato social. E também das corporações, claro. Mas, realmente, depois de alguns meses de negociações, e depois que você citou o Manchin, né, o Joe Manchin, que é o senador democrata lá da Virgínia Ocidental, ele se opôs muito veementemente, né? O programa foi se desmilinguindo, né? Foi se desfazendo. E agora acho que tem uma coisa muito modesta, que parece que está sendo redesenhado, que pode ou não passar antes aí das eleições de novembro, né, de 2022. E aí a gente vê a escalada do preço do petróleo, como a gente já falou antes aqui no programa, né?
outros, né, nos vídeos anteriores a gente já falou disso aqui, desse aumento, né, dessa crise aí do petróleo, decorrente, é claro, aqui da guerra, né, que a gente está vivendo. E com isso a gente vê o próprio Biden fazendo pronunciamentos de que a produção de energia deve ser impulsionada para reduzir os preços de petróleo, ou seja, vamos apelar aqui para todas as matrizes energéticas, né, que a gente tem disponível. E não só ele, né? Então a gente vê aqui figuras muito importantes entre os democratas também mudando de posição. E aí me ocorre o exemplo do Beto O'Rourke, né? Depois você me corrige aqui a pronúncia do candidato lá do Texas, né? Que foi candidato à presidência pelo Partido Democrata, né? Lá nas primárias. E agora ele está aí numa campanha já, acho que ele é pré-candidato, né, para o governo do Texas. E ele lá, quando ele estava correndo, quando ele estava lá na corrida presidencial em 2020, ele apresentou um plano para gastar ali também trilhões de dólares no combate às mudanças climáticas. Mas agora, nessa tentativa aqui de campanha do governo do Texas, ele está endossando a produção de petróleo e gás no estado. Então, como é que fica essa agenda, Rafael? Assim, ela é esvaziada? A gente está vivendo um contexto de crise e tal, mas até que ponto isso tinha, de fato, o Biden tinha estofo para bancar isso, levar isso adiante? Quer dizer, essa agenda ela era ambiciosa, realista, ou ela era ambiciosa, ambiciosa no sentido de que não era realista? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aqui para a gente. Claro. Bom, tem vários pontos aí, né? Primeiro, eu acho que é interessante lembrar isso, quer dizer, quando você tenta fazer demais, não sai. Né? É uma cultura muito reformista, muito gradualista, né? Então, claro, numa campanha você tem que prometer um monte de coisa, mas, de fato, na hora de acontecer, é muito diferente. O Partido Democrata é muito esquizofrênico. Você tem membros muito progressistas e membros muito conservadores. Então, né, esse pacote que foi tentado, esse pacote que incluía questões mais sociais, né, muito mais uma safety net, né, programas sociais de apoio a pessoas menos favorecidas na sociedade, vários tipos, né, apoios de subsídio para famílias de baixa renda que têm filhos, ajuda à alimentação, ajuda dentária, ajuda a pagar creche, várias dessas questões, melhoria do serviço de cobertura do programas mínimos que existem de saúde nesse país, isso já estavam lá no ano passado e não passaram. Né? E agora, né, não passaram de novo. Né? O Bernie Sanders fez um discurso ontem no Senado muito chateado com isso, né? Que não passou uma agenda mais progressista. Porque para quê? Para convencer o Manchin e a Sinema, né, que é outra senadora conservadora do Arizona, tiveram que, de fato, eles chamam aqui, né, de aguar a coisa, né, water it down. Tiveram que, de fato, tirar essas questões mais progressistas e inclusive, dar concessões específicas para o Manchin de que ainda vai continuar a criar novas usinas poluidoras de energia lá no estado dele, na Virgínia Ocidental, né? Essa coisa de barganhar, de aceitar coisas. Então, isso quer dizer, existem limitações estruturais, legais, desde a Suprema Corte até a questão do governo ser, né, 3 poderes, né? No caso legislativo, judiciário, a Corte e o federal. Então, a agenda pode ser ambiciosa como for. Para acontecer, é outra história. Isso é natural de sistemas presidenciais, né? Mas como aqui foi criado esse sistema, a gente tem que lembrar isso. Que isso é de fato como acontece, especialmente você tendo um partido tão heterogêneo quanto é o Partido Democrata, que embora tenha uma maioria, né, em 2 poderes da República do ponto de vista formal, não é bem assim. Né? Você vai ter que negociar muito e você vai ter que dar muitas concessões para você poder unir. E acabaram de passar esse acordo agora, que saiu ontem, né? Foi aprovado no Senado, ainda tem que voltar para a Câmara para ser negociados os ajustes ao longo dessa semana. Que é muito ambicioso, é o maior pacote ambiental da história dos Estados Unidos, quase 400 bilhões de dólares para questões ambientais, mas que são, de fato, o quê? São grande parte incentivos fiscais para você comprar carro elétrico e melhorar o sistema de energia, né, de esquentar na sua casa. Grande parte é isso. Né? Então, qual é a radicalidade ambiental que de fato está sendo buscada? Muito pouca, muito pequena. Né? Não se compara a uma agenda mais ambiciosa da campanha ou questões ambientais que outros países mais ligados a temáticas ambientais, né, Escandinávia, né, conseguem fazer, por exemplo. Então, de fato, é um passo de reforma sempre muito gradual por essas razões estruturais e culturais também. Eu acho que quando também um candidato como presidente, né, um líder, em raros momentos na sociedade americana, um cara consegue ter uma narrativa mais
ambiciosa e radical em implementar isso. Muitas vezes é muito mais a coisa gradual. Então, é um pouco expressa isso as questões mais, digamos assim, estruturais do país, do ponto de vista também mais difuso, né, da sociedade como um todo. Existe uma certa tendência a criticar, né, um líder que tende a assumir posturas que eles aqui vão chamar de mais populistas, ou seja, de questionar esses limites institucionais para o bem da nação, para o bem do povo. Isso não é muito bem aceito, né, do ponto de vista da cultura política norte-americana. Eu acho, por exemplo, no Brasil e outros lugares, isso tende a ser um pouco mais costumeiro, digamos assim, de novo, para bem ou para mal, né? A gente pode entrar em várias questões aí, dependendo do momento, dependendo da temática, isso pode ser bom ou ruim para a sociedade como um todo. Mas essas são as limitações que existem hoje. Então, o que passou, que tenderá a passar, talvez essa semana, é um acordo muito, muito limitado, que não inclui as agências sociais mais avançadas e mesmo as agências ambientais são limitadas. Agora, é melhor que nada. Melhor que nada, já é alguma coisa, né? E assim como pequenos ajustes que foram feitos em questões de saúde pública, né, que foram pequenos também nesse pacote. Então, é um acordo que é uma versão muito mais moderada do que foi tentado ano passado, que não conseguiu ter a maioria dos republicanos, por esses senadores mais conservadores, e que agora supostamente vai virar lei. Então, é isso, quer dizer, como administrar isso do ponto de vista político, né? Está falando aqui das eleições de meio mandato. É muito diferente uma agenda que o Beto O'Rourke tem que fazer para ser candidato na prévia do Partido Democrata, que ele quer pegar o voto da Califórnia, quer pegar o voto da Nova Inglaterra, e uma candidatura para governador do Texas, que é um estado muito rico, acho que é a segunda ou terceira economia do país, historicamente uma economia muito fundada na indústria do petróleo. Ainda é em grande parte. Claro, é uma economia diversificada, de serviços, de tecnologia, mas é muito importante o papel da indústria de gás e petróleo no estado até hoje. Então, é óbvio que ele vai ter que mudar o discurso para conseguir ganhar no Texas. E eu não vi as sondagens, não sei se ele tem chance de ganhar ou não, acho que alguma chance tem, mas, enfim, vai ser muito difícil. Então, é claro que se esperaria que ele tivesse que fazer isso. Não quer dizer que ele, numa nova tentativa presidencial, ele não vai retomar também, né, essas temáticas, né, numa outra situação. Cada eleição é uma eleição, né? Mas é isso, quer dizer, do ponto de vista mais amplo, é o que há. Eu gostaria que fosse muito mais avançada a agenda ambiental, assim como especialmente a social, né, dos democratas, que eles tivessem isso como algo mais central no partido como um todo, e especialmente conseguissem implementar isso, mas de fato, eu até acho que, dada essas questões mais estruturais de uma sociedade conservadora, moderada, reformista, um sistema institucional, né, muito reformista também, muito gradual, até é interessante que isso passou. Inclusive, agora que os democratas estão muito orgulhosos disso, estão tentando, né, fazer muito barulho em relação a isso para as eleições. Se isso vai ser decisivo, é uma coisa que a gente vai ter que ver. É difícil prever, né? O impacto vai ser muito gradual de novo, né? Até porque a própria legislação ela é muito gradualista do ponto de vista do tempo. Muitas medidas elas vão entrar vão ser ativadas ao longo dos anos, né? Por exemplo, algumas melhorias no acesso e na qualidade do Medicare, que é um dos poucos serviços de saúde pública que existe aqui para cidadãos de, como é que se fala no Brasil, da melhor idade, né? A partir dos 65 anos, elas vão entrar só em 24, em 26, em 28, né? Especialmente a redução dos remédios, né? Os grandes problemas aqui da saúde, tem vários problemas da saúde, da ausência de saúde pública, de uma rede de saúde pública aqui, mas um importante, inclusive, né, onde existe alguma cobertura, que é nesse caso do Medicare, é o custo dos remédios. É muito alto, né, em parâmetros internacionais, 3, 4, 5, 10 vezes mais que os outros países industrializados do mundo, que é uma coisa incompreensível, né? Inclusive, os próprios republicanos reconhecem isso e não aprovaram esse aspecto do projeto, porque tinha essas questões mais ambientais. Mas se fosse só uma agenda para diminuir o custo dos remédios, é provável que muitos republicanos votariam junto. Um dos poucos presidentes que conseguiu reduzir por um tempinho o valor dos remédios foi o Bush. O remédio para os seniors desse programa foi o Bush, depois foi revertido com o Trump. Então, assim, existe um reconhecimento de que isso é um problema, é o que vai tentar ser então, atendido de certa maneira, mas, de novo, de uma maneira muito pontual. Alguns remédios, inclusive, nem entraram na lista, por exemplo, insulina, que é enfim, um problema grave, né, numa sociedade onde diabetes é um problema de saúde pública muito amplo, não entrou nos valores que se queriam. O pessoal mais progressista queria que entrasse. E estavam frustrados com isso, mas é o que se conseguiu. E é interessante você ver, por exemplo, a celebração ontem no Senado, senadores super, né, mais avançados, assim, comemorando junto com o Mensch, né, que se tornou o garoto propaganda do programa, esse do plano, né? Ou seja, a política ela é sempre em evolução e é muito idiosincrática, né? Quando as coisas acontecem, as alianças que têm que ser feitas e as maneiras como as coisas ocorrem. Mas é o que temos.
Muito bom, Rafael, muito bem. Assim, acho que a gente trouxe aqui um primeiro bate-papo, né, sobre esse cenário aí eleitoral. Acho que a gente vai conversar mais sobre isso, né? Vamos ver como é que vão evoluindo essas questões e quais serão os pontos mais dramáticos, e vamos acompanhar aí essa, né, a questão econômica, que realmente isso se tornou um grande problema aí. Não adianta os democratas virem tentar justificar, né, que tem um problema aí de cenário internacional, né, de gargalo nas cadeias produtivas, né, ou seja, naquela logística que liga o produtor até o consumidor, ou que tem um problema logístico aí nos portos, enfim, tudo isso o eleitor, a classe média norte-americana não quer saber, né? Quer saber assim, qual é a solução. E talvez seja isso que você nos disse, né? Essa solução nem os republicanos parecem ter hoje, né? Uma proposta realmente de como isso poderia ser resolvido. Mas, enfim, vamos acompanhando aqui todas essas questões que a gente discutiu hoje, mas é realmente muito interessante. Talvez essa questão ambiental a gente retome ela, né, agora nesse contexto aí de alta do petróleo e de crise mesmo, né, que chega, né, que faz o Biden ir para o Oriente Médio e realmente coloca os países do Oriente Médio de novo em cena, né, de novo no foco. Bom, mas é isso. Por enquanto, a gente fica por aqui, então, sobre esses assuntos, e encerramos a nossa segunda parte aqui da apresentação, em que contamos com a participação do professor Rafael Iores, mais uma vez, aqui no nosso programa Diálogos INEU. Eu agradeço, Rafael, muito mesmo, de verdade, sua participação aqui em nome do pessoal que trabalha comigo. E vou agradecer a todos que nos acompanham aqui na rede, né, no canal nosso. E, como sempre, a gente espera que cada um de vocês tenha gostado desse vídeo, que vocês expressem isso deixando um like para a gente, isso é importante. E, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você consegue ser avisado toda vez que tem um novo vídeo, e aí com uma programação aí que possa ser interessante para você. Então, você precisa se inscrever lá no nosso canal, tá bom? É isso. Até mais, então.